Neste trabalho vamos abordar dois temas que, apesar de à primeira vista não parecer, são bastante atuais: a desacralização e perda de sentido e a paz mundial e o diálogo interreligioso. Fazemos uma abordagem comparativa entre o presente e o passado, passando pelas nossas perspectivas para o futuro. Atualmente, assistimos a uma desacralização do mundo, ou seja, a uma perda da importância do sagrado e do divino na vida do homem, dada a evolução da tecnologia e da ciência. Contudo, hoje em dia ainda existem pessoas que acreditam na importância do sagrado e que em seu nome guerreiam. É preciso assim difundir o diálogo interreligioso de modo a promover a paz mundial. No passado, homens e mulheres tinham certezas religiosas e morais, e toda a sua vida individual e social se organizava em torno dessas crenças sagradas. A grande mudança aconteceu com a Revolução Industrial, após a qual a banca, a bolsa e os arranha-céus começaram aos poucos e poucos a substituir a igreja. É verdade que ainda hoje existem igrejas, crentes e pessoas que comemoram o Natal ou a Páscoa. Contudo, tal é algo que permanece apenas por ser tradição. Um impulso em tempos forte, mas que cada vez se torna mais debilitado. As revoluções culturais contemporâneas, a libertação sexual e o feminismo fizeram desaparecer muitas normas ditadas pelas religiões e, apesar de consideradas imutáveis, perderam o seu caráter absoluto e vinculativo. Paralelamente à desacralização, difunde-se a perda de sentido na vida e mudam os que defendem que os conceitos de bem e mal estão a desvanecer. Acreditam que, com a desacralização, há um desencantamento do mundo. Acreditam que a razão destruiu todas as crenças, que o pensamento é progressista, mas despojado de valores, que ensina a não ser fanático e a ser-se tolerante e racional, mas que tal tolerância nos leva a aceitar um pouco de tudo, como o consumismo, a superficialidade, como o materialismo. Defendem que, uma vez sem crença, o homem não cria metas e perde o sentido da sua existência, e que para ele tudo se passa a reduzir à opinião e à conveniência pessoais. No entanto, na nossa opinião, eles que assim pensam não tomam em consideração os valores positivos do mundo moderno, a sua moral específica que nega qualquer tipo de violência, no qual somos autónomos em relação a um Deus que pune com tormentos eternos aqueles que não lhe obedecem. Eliminamos ou tentamos reduzir a tortura, o abuso, os focos de guerra, as dores físicas e mentais, os preconceitos sociais, as discriminações étnicas e a falta de civismo. Defendemos também as crianças, os idosos e os doentes, protegendo-os com uma rede de direitos, a equidade social, nivelando as diferenças e a compreensão perante as necessidades dos outros. Favorecemos a ciência, o conhecimento e a instrução, e tornámos-nos mais conscientes ecologicamente. Não estamos com isto a dizer que estes problemas já não existem nas nossas sociedades, mas apenas que são agora mais combatidos que nunca. Não nos tornamos inconscientes e insensíveis. Podemos até ser um pouco hipócritas, mas temos a consciência de que os desastres naturais e sociais são fruto do nosso egoísmo e sentimos vergonha por isso. Ainda que não nos guiemos pelas tábuas antigas da lei, sabemos distinguir o que é bom do que é mau, quando a intenção é boa ou quando a intenção é má. Os que defendem uma perda de valores e de sentido olham ainda para uma época em que as pessoas acreditavam cegamente num livro religioso com verdades que eles consideravam absolutas e que eram aceitos por todos. Mas esse tipo de livro já não existe, nem pode existir. As pessoas eram, na sua maioria, analfabetas e o progresso muito lento. As restantes pessoas, com o saber e poder, concentraram num livro as suas crenças e manipulavam a maioria com histórias de inferno e de um Deus que para lá mandava quem não seguisse as suas regras. Porém, na nossa opinião, as regras escritas nos livros sagrados não pertencem ao domínio da moral, mas sim da manipulação e coerção. A verdade é que a moral não deixou de existir, libertou-se apenas desde que a manipulavam e voltou aos corações e inteligência dos indivíduos. Faz parte da mente humana, não tendo então necessidade das antigas tábuas da lei. Assim, ao longo dos anos as pessoas foram tomando consciência desta independência da moral perante a religião, começando a ser cada vez mais fraca a ligação que sentiam com a religião. Foi neste âmbito que se verificou a desacralização, em momentos históricos nos quais os homens descobriram verdades e desvendaram mentiras proclamadas pelas religiões. Assim, aprendemos a seguir a nossa razão e o nosso coração, em vez de nos guiarmos pelos escritos sagrados. Apesar de se verificar uma diminuição da importância da religião na vida das pessoas, não podemos, no entanto, negar que esta ainda tenha um papel importante nas sociedades atuais. Prova disso são as guerras que têm existido,
os atentados e o terrorismo, ou até os episódios de fanatismo, chegam até nós através dos meios de comunicação social. Tudo isto põe em causa a estabilidade social. Também, hoje em dia, com a crescente globalização, há uma necessidade crescente de relações harmoniosas, que promovam essencialmente a paz. Contudo, não existirá paz entre nações se não existir paz entre as religiões, e, consequentemente, este não existirá sem diálogo interreligioso. Por sua vez, o diálogo interreligioso implica a existência de ética igual para todos, padrões éticos globais. No diálogo, devemos enfatizar os pontos comuns e não as diferenças. Promover a paz e a ausência de guerra, e devemos entender que não pode haver paz onde houver injustiça e discriminação. A paz não é imposta, mas construída. Por isso urge que revisemos criticamente as nossas tradições religiosas. Devemos pôr esta concretização da paz acima das crenças que temos e promover a cooperação religiosa em favor dessa paz, tendo em vista um mundo mais humano e justo. Temos de ser conscientes e interiorizar uma responsabilidade universal. Assim, a nossa sociedade atual deve promover um projeto de sociedade laica, ou seja, uma sociedade sem preferências religiosas, que respeita as liberdades e crenças individuais.